E pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um esplendoroso encontro da nossa disciplina Análise e Projetos Sistemas Orientados a Objetos. E aí estamos aqui reunidos, dando início à terceira unidade dessa disciplina bem teórica, certo? E aí vamos mais uma vez continuar a conversa, continuar os nossos estudos sobre o universo da modelagem de software. Afinal, é o que rege aqui o nome dessa disciplina. Disciplina Análise e Projeto de Sistemas Orientados a Objetos. Então, é óbvio que é isso que nós iremos estudar aqui até o final da nossa disciplina. Então, sem mais delongas, a aula de hoje vai versar sobre a temática do diagrama de máquina de estados. E aí, para quem quiser seguir carreira na área da engenharia de software, vocês irão pagar algumas disciplinas que vão ter uma certa relação com essa temática, assim, digamos. Para quem, por exemplo, aí se quem quiser seguir carreira e for estudar métodos formais de engenharia de software, acho que esse é o nome da disciplina, vocês verão lá algo chamado como rede de Petri, que tem uma certa relação aqui com o que eu vou discutir nesse momento, que é o nosso diagrama aí de máquina de estados, certo? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos aí direto ao que importa. Opa, vamos aqui direto ao que importa, abordando sobre os pontos iniciais desta temática na qual eu estou aqui discutindo com vocês. Beleza? Então, o diagrama de máquina de estados demonstra todo o comportamento de um elemento por meio de um conjunto finito de transições de estado. Olha só o nome desse modelo, diagrama de máquina de estados. Então, iremos selecionar um elemento, claro, um elemento de software, que estará dentro aí do nosso programinha, e iremos analisar quais são os estados que esse elemento X, fazendo referência aí às meninas superpoderosas, esse elemento X aí que nós escolhemos, veremos quais serão os estados que ele irá percorrer. E aí, ao longo dos exemplos que eu vos trarei aqui nesse momento, vocês verão quanto isso é simples. Não tem nenhuma dificuldade em se compreender o diagrama de máquina de estados. E ele é muito importante porque ter a dimensão de todos os estados que os elementos da sua aplicação irá percorrer é muito interessante, muito útil, muito prático, muito aplicável, assim diria, porque vai dar essa dimensão dos estados aí da sua aplicação e vai trazer uma melhor compreensão do que você está modelando e do que em seguida aí será desenvolvido, certo? Então, vai, em tese, expressar o comportamento de um elemento do sistema ou de vários elementos, mediante aí o contexto de aplicação de utilidade desse seu diagrama, certo? E aí, o nosso diagrama de máquina de estados é bem simples, ele é composto, assim, no seu estado primitivo, seu estado básico, tem mais coisas mais avançadas que a gente pode discutir muito bem depois. O seu estado básico, primitivo, simples, o essencial, assim, digamos, ele é composto por estado, certo? Estado, é óbvio que vocês já deduzem muito bem o que é e terão um entendimento mais claro acerca disso. Transições, atividades e pontos de escolha. Então, são esses quatro elementos, assim, digamos, que definem o escopo básico, o escopo primordial aí do nosso diagrama de máquina de estados. E aí, conversando sobre o primeiro deles, o essencial aí para esse diagrama de máquina de estados, não existe, não seria um diagrama de máquina de estados sem, é claro, os estados aí que os nossos elementos irão possuir. Então, falando sobre estados, o que é um estado dentro desse diagrama? Um estado vai representar a situação em que o elemento se encontra em determinado momento durante o período que participa de um processo. É o que o próprio termo em si já deixa evidente. Teremos um estado, algum status aí, que algum elemento aí da nossa aplicação irá possuir em um determinado momento, em um determinado período, mediante a sua participação em um processo. E aí, quando pensamos nesse conceito de processo, é óbvio, é nítido, é evidente, é claro, é real, é direto ao ponto que os processos representarão os nossos casos de uso que vocês já definiram aí na primeira unidade, pensando aí na aplicação da análise pelas partias. Então, como sempre venho enfatizando, não deixaria de fazer diferente aqui neste momento,
que os diagramas que vocês estão estudando são complementares. Então, o que foi estudado anteriormente, diagrama de casos de uso, diagrama de classe, sequência, comunicação, enfim, todos esses camaradas também terão seu impacto nos diagramas aí subjacentes, ou aqui no caso, no diagrama de máquina de estados. Então, os nossos processos aqui, o que nós iremos modelar neste momento, um processo vai representar, digamos, um caso de uso. Então, também teremos aí a presença dos nossos casos de uso, mas aqui de uma maneira um pouco mais implícita, assim, digamos, não tão explícita quanto foi aí nos diagramas anteriores, certo? E aí, os nossos elementos, por exemplo, ou melhor, os nossos elementos comumente serão objetos. Afinal, a nossa aplicação, ela possui diversos objetos, afinal, nós vamos codificar toda a nossa aplicação, mas quando ela, enfim, for executada, o que foi codificado será aí transformado, instanciado em um objeto. E aí os nossos objetos dentro de uma aplicação irão passar por diversos estados, tal qual vocês verão aqui no exemplo que eu vos apresentarei, certo? Então, olha só, vamos considerar o estado mais primitivo, mais básico, mais simples, que é um estado simples. Nossa aplicação pode possuir estados simples. Na verdade, ela possui, ela é cheia desses estados. Estados mais compostos, a gente deixa aí para conversar depois. Então, estado simples é o que o próprio termo também já deixa evidente. É algo que não vai ser dividido em estados internos. É somente um estado, digamos assim, heterogêneo. Acho que esse é o termo, quando não é misturado. Isso, eu não estou enganado, é heterogêneo. É um estado heterogêneo em que ele é único e exclusivamente formado somente por um único estado. Não vai ser um estado composto, que é algo que nós veremos aí mais à frente, é só o seu estado no formato simples, os seus estados aí mais simples. E aí, por essa sua simplicidade, é o tipo mais comum que se encontra aí no nosso diagrama de máquina de estados. Então, olha só aqui, só para vocês verem o quanto o estado simples é, de fato, simples. Olha só, estou aqui com esse meu estado, perdoe, que representa uma conta ativa. Esse retângulo aqui em volta representa um objeto. Discutimos sobre isso aqui lá no nosso diagrama aí de objetos, vimos tudo isso. Só que olha só, está representando aqui um objeto no qual o seu estado neste momento, simboliza uma contativa. Em outros termos, o que nós podemos pensar? Temos um objeto, por exemplo, aí agora a conta da Lanusa, vou deixar o Cláudio um pouco em paz. Temos aí a conta da Lanusa dentro do banco no qual ela trabalha, certo? E aí a Lanusa tem uma conta ativa dentro aí do banco, certo? Onde ela deposita, sei lá, o salário dela, uma conta poupança, onde a cada mês que ela recebe seu salário, ela já direciona o valor lá para essa conta para ele ficar rendendo, certo? Então, ela usa aí, está com uma boa bonança no banco e está fazendo o uso mais sábio desse dinheiro, que é deixá-lo rendendo. É a forma mais inteligente, assim, eu diria, de se economizar dinheiro, certo? Então, a Lanusa tem uma conta em um banco no qual ela trabalha, certo? E aí a conta dela vai estar ativa dentro desse contexto no qual estou aqui representando. E aí, dentro do diagrama de máquina de estados, perdoe, nós poderíamos aqui ter a conta da Lanusa dentro desse estado, representando que a conta dela aí está ativa. Entretanto, se vocês bem notaram, isso aqui não representa o diagrama de máquina de estados em sua complexidade, em sua completude. Perdoe. Tá muito simples, é só um estado simples, só para vocês verem como esse camarada aí se figura, certo? E aí, aqui tá só o que eu tinha representado, que de fato, quando temos uma conta ativa
dentro aí do meu diagrama de máquina de estados, eu estou representando que o objeto no qual essa conta se referencia, ele vai ser capaz de realizar todas as movimentações financeiras que um objeto de uma conta comum é capaz de fazer. Então, vai poder sacar, vai poder depositar, vai poder fazer transferência, vai poder emitir extrato, vai poder emitir saldo, enfim, tudo aí o que uma conta financeira, uma conta bancária é capaz de fazer, certo? Então, esse estado simples está representando somente isso. Entretanto, qual é o tema-chave aí do nosso diagrama? Diagrama de máquina de estados. Então, não teremos somente isso aqui, o estado simples e pronto. Está aqui o meu diagrama de máquina de estados. Não, o nosso diagrama ele é muito mais completo do que somente isso aqui. Então, para garantir que nós iremos passar por vários estados, dentro aí do que estamos modelando neste momento, faz-se necessária a presença aí das nossas transições. Afinal, sem elas, nós seríamos incapazes de acessar diferentes estados dentro da nossa modelagem. A transição representa também exatamente o que o seu termo se destina a evidenciar. Uma transição representa um evento que causa uma mudança no estado de um objeto, gerando um novo estado. Então, teremos essa transição de um estado, por exemplo, a conta ativa da Lanusa, para uma conta inativa, mediante a ocorrência de algum evento, certo? A Lanusa agora retirou todo o dinheiro da conta poupança dela, ou sei lá, a Lanusa aí foi trabalhar em algum outro banco, e aí ela acha mais cômodo ter uma conta nesse banco, ou talvez até seja alguma exigência do banco para os seus funcionários. Não sei como se caracteriza essas regras internas, mas enfim, digamos agora que ela Nusa precisa encerrar a sua conta. Então, o estado anterior da conta dela, que estava ativa, vai passar para o próximo estado, conta inativa, mediante um evento, mediante uma transição, que é o encerramento aí da sua conta. Pronto, é isso que as nossas transições simbolizam. É isso que a nossa transição simboliza. E aí ela é representada também pelo mais básico aí que vocês conhecem, coisas que a gente já tinha conversado, sobre uma linha ligando os dois estados. Então, teremos os nossos dois estados, uma linha conectando todos eles, um evento ali, característica, descrição desse evento, indicando o que ocorreu e levou do estado X para o estado Y, certo? Também poderemos ter uma seta apontando para o novo estado gerado para poder garantir um certo fluxo aí na leitura e na interpretação do nosso diagrama de estados. E aí, para deixar isso evidente, olha só o exemplo que eu vos trago, é exatamente o que eu tinha apontado, a conta da Lanusa estava ativa, e aí ela decidiu encerrar sua conta, tá aqui o evento, e aí eu sei que eu vou de conta ativa para conta inativa porque a seta está apontando a direção desse fluxo. Então, a conta da Lanusa aí estava ativa, ela decidiu encerrar mediante algum contexto. O contexto não importa, o que importa é só o evento que caracteriza esse contexto, que é o encerramento aí da sua conta. Então, a Lanusa teria aí N motivos para encerrar a conta dela, para mim não importa. Claro, se a regra de negócio não necessitar dessa justificativa, mas para mim esse momento não importa. Eu só sei que ela quer encerrar a conta. Massa, ok, então vamos encerrar a sua conta. E aí passamos de uma conta ativa para uma conta inativa. Então, a Lanusa, antes de uma conta ativa no Banco do Brasil, assim, digamos, aí ela passou em um concurso melhor, sei lá, o concurso da Caixa, que vai pagar bem melhor, e aí, como ela é funcionária da Caixa, precisa ter uma conta lá, só deduzindo que é isso que acontece, para poder receber o seu salário, não sei, e ela encerra sua conta no Banco do Brasil e fica com a conta da Caixa. E aí, isso é o que seria representado. Então, aqui é o caso da conta do Banco do Brasil da Lanusa, que antes estava ativa e agora vai passar a ser inativa. Beleza? Entretanto, olha só. Trouxemos agora um pouco mais de robustez, um pouco mais de completude aí para o nosso diagrama de máquina de estados. Entretanto, dessa forma, ele ainda não está completinho, porque tem algumas coisas que faltam e que são necessárias para garantir uma melhor interpretação, uma melhor compreensão do que eu estou me atendo a modelar neste contexto, certo? Então, aqui está só enfatizando o que eu tinha acabado de abordar,
Beleza? Então, também precisamos, para deixar o nosso diagrama mais completo, mais bonitinho, até mais encorpado, precisamos de mais alguns elementos. Que elementos são esses? Vamos agora falar sobre os nossos estados iniciais e final. Eu não sei qual seria o estado inicial aqui dentro dessa modelagem, não sei o que seria o estado inicial aqui, também não sei qual seria o estado final. Então, eu também preciso evidenciar essas coisas para garantir que a modelagem que eu estou fazendo no momento, ela vai ser de fato completa e vai já ter a tarefa de trazer aí a compreensão necessária do que eu estou aqui modelando, certo? Então, sobre os nossos estados iniciais e final, o que que nós temos? O nosso estado inicial determina exatamente o início aí da nossa modelagem. E aí, geralmente, temos algum evento catalisador ou alguma justificativa para dar início aí a esse processo de modelagem que aqui está sendo feito no nosso diagrama de máquina de estados, certo? E aí o nosso estado inicial é representado aí por um círculo preenchido, certo? Então teremos lá dentro desse nosso diagrama uma bolinha preenchida, geralmente a cor preta, indicando que aquele é o ponto inicial da nossa modelagem. E a partir desse ponto inicial, prosseguiremos com a nossa modelagem, certo? Então é bem comum também adotar-se para dar mais robustez, mais completude, mais deixar mais encorpado, mais compreensível, adotar-se uma descrição para indicar o evento que deu início à modelagem. Então, alguma coisa precisou acontecer para que a modelagem que eu fiz com o meu diagrama de máquina de estados possa, enfim, ser iniciada, certo? O nosso estado final, o próprio termo já deixa evidente, tem a função de finalizar a modelagem que nós fizemos aqui no momento. E aí vai ser representado por um círculo não preenchido, envolvendo o círculo preenchido, certo? É como se nós pegássemos o elemento que representa o nosso estado inicial e colocássemos em volta dele um círculo não preenchido, certo? Então, temos essa distinta diferença do círculo totalmente preenchido e do círculo assim, digamos, semi-preenchido, para diferenciar o nosso estado inicial e o nosso estado final. E aí, como esses dois camaradas se figuram aqui dessa forma. Então, olha só. Aqui está o meu estado inicial. Essas notinhas são opcionais, certo? Essas notinhas vocês podem muito bem colocar no Asta e podem escrever algo só para justificar alguma coisa. Aqui nesse contexto não era necessária, mas o autor decidiu somente utilizá-las para indicar que aqui o estado inicial, aqui o estado final. Por mais que nós já tenhamos os elementos que representam exatamente isso. Então, como eu bem tinha apontado, a bolinha preenchida é o nosso estado inicial. Então, é desse ponto aqui que nós iniciamos a leitura da modelagem que aqui foi feita, certo? Então está aqui a bolinha, certo? Preenchida. E temos um evento associado a essa bolinha, que é a abertura da conta. Ou a conta necessita aí estar aberta, ou N condições, algo que você precisa especificar. Aqui, nesse sentido, só estamos especificando que a conta necessita aí estar aberta, a conta tem que estar ativa, para a conta, de fato, na verdade, tem que existir, certo? Para que eu possa prosseguir para o estado da minha conta ativa. Então, abri a minha conta aí passou a ser ativa, certo? Pensando aí no contexto da Lanusa, então a Lanusa, quando começou a trabalhar lá no Banco do Brasil, ela teve que dar início a esse processo. Teve esse processo catalisador, que foi a abertura da sua conta. Então, a Lanusa, dentro aí do Banco do Brasil, passou por todos os passos que culminaram na abertura da sua conta. Então, este aqui é o evento catalisador. Então, início, o evento aqui, abertura de conta, e levou ao estado da conta ativa. Então, a conta da Lanusa aí está ativa dentro do Banco do Brasil. Enquanto a Lanusa está lá utilizando a conta dela, beleza, a conta vai permanecer nesse estado. Quando a Lanusa decidir encerrar a conta dela, que é o contexto aí que eu passei, a Lanusa passou no Banco do Brasil, no concurso do Banco no concurso da Caixa, vai trabalhar lá, então vai abandonar o seu emprego no Banco do Brasil, então agora vai ter um outro evento catalisador para caracterizar ou levar a sua conta de um estado para outro. Então a conta da Lanusa, quando ela abriu, ela passou a ser ativa.
Quando a Lanusa decidiu encerrar sua conta, ela agora passou a ser inativa. E aí, após a execução desse estado, não há nada mais a ser feito aqui. Beleza, você encerrou a sua conta, damos aqui por encerrado o nosso processo contratual, pensando aí no banco. Então, não há mais nada a ser feito. Dentro aqui desse contexto, talvez alguma coisa em regras de negócio aconteça, talvez a sua conta não venha de fato a ser encerrada, ela só fica inativa, talvez você tenha a possibilidade de reativá-la no futuro, enfim, não sei esses pormenores aí dos bancos. Só sei que dentro desse contexto aqui do que está modelado, simboliza que após encerrar sua conta, eu dou por encerrado esse processo de modelagem. Ou seja, o programador aí que fosse até essa tarefa, ele sabe que para um objeto do tipo conta, seja uma conta comum, conta especial, conta poupança, conta qualquer outro tipo de conta, fugiu aqui da. Pronto, conta salário ou qualquer outro tipo, ele sabe que para essa conta ficar ativa é necessário passar pelo processo de abertura da conta. Então a gente vai lá passar pelo método de abertura da conta, o usuário vai interagir com esse método, vai interagir lá com a interface, enfim, tudo o que ocorre após a execução desse método, após a abertura da conta, a conta, esse objeto no qual foi criado, mediante esse processo, ele agora vai ter lá o seu status, que pode muito bem ser um atributo dentro desse objeto, vai ter lá o status, na verdade, vai ter lá o atributo status marcado como ativo, por exemplo, só para indicar que agora aquela conta está ativa. E aí chamou o método encerrar conta mediante algum contexto aí específico. Esse atributo que representa o status aí da conta vai agora ser setado para o estado inativo, indicando que aquela conta agora não é capaz mais de realizar operações financeiras, movimentações financeiras, saque, depósito, transferência, consulta de saldo, emissão de extrato e por aí vai. Beleza? Então, isso aqui é o que nós estamos representando neste momento. Então, olha só. Agora sim, o nosso diagrama de máquina de estados ele já está começando a criar um pouco mais de corpo. Está começando a ficar mais encorpado, mais completinho e está levando ao que eu quero aqui discutir com vocês, certo? Só que, para trazer uma melhor compreensão, vamos ver algo mais complexo, algo não tão simples, não tão simplificado quanto essa operação de se mudar do estado ativo para o estado inativo de uma conta. Vamos ver alguma melhor aplicação? Olha só, falamos ao longo dessas aulas sobre as funcionalidades do banco. Temos que uma das funcionalidades do banco é a emissão de extrato, certo? Ou a emissão de saldo, perdoe. E aí, digamos que a Lanusa, antes de encerrar sua conta, ela precisa emitir o saldo para verificar se ela tem alguma pendência com o banco ou se tem algum valor ali em caixa para que ela possa fazer o saque, o valor não ficar lá provisionado do banco, certo? É até um impedimento para se encerrar a conta. Você precisa ter o saldo aí da sua conta zerado. Então, dentro desse contexto, olha só, a Lanusa agora vai emitir o saldo da sua conta. Vai verificar se a sua conta ela aí tem um saldo positivo, um saldo negativo e vai seguir aí com o que for necessário mediante a satisfação de uma dessas condições. Então, o que que ocorre? Olha só, tá aqui a minha bolinha de início, o meu elemento de início, o meu estado inicial, meu estado final. Então, sei que eu começo a leitura daqui, finalizo nesse ponto. O que que vai ocorrer entre esses dois estados, estado inicial e estado final? Eu tenho que o meu estado inicial vai dar início à minha modelagem. O evento catalisador dessa modelagem é o número da conta informado. Então, ela nos informou aí o número da sua conta, massa, agora ela vai passar para o estado consultando conta. Na verdade, não ela, né? O sistema como um todo, perdão, o sistema como um todo vai passar agora para o estado consultando conta. E aí aqui alguma coisa vai ter que ocorrer, alguma coisa vai ter que ocorrer a nível tanto de front-end como a nível de back-end, enfim. Eu só sei que o meu sistema, neste momento, ele vai estar consultando conta. Meu sistema vai consultar a conta
do número da conta aí que foi informada. Então, vai lá no banco de dados, procurar essa conta, enfim, todos os processos que os nossos diagramas anteriores já enfatizaram. Eu sei que aqui o meu sistema, nesse momento, vai estar nesse estado, consultando a conta, certo? Consultou a conta, pensando no contexto mais viável aqui para a discussão, a conta foi encontrada. Então, após ter encontrado a conta, qual vai ser o próximo estado que o meu sistema vai estar no momento? O meu sistema vai agora receber a senha de acesso aí do usuário para verificar, para validar que de fato a pessoa que está tentando acessar essa conta que foi buscada, encontrada lá no banco de dados, de fato é o detentor dessa conta, ou não um terceiro aí que está com más intenções, que está querendo roubar o dinheirinho suado que ela nos deixou lá rendendo na conta poupança dela do Banco do Brasil, certo? Então, o meu sistema vai agora receber a senha aí do usuário, certo? E aí vai ficar nesse estado, teremos todas as regrinhas, todas as modelagens que nós já fizemos nos nossos diagramas anteriores. O que interessa aqui nesse momento, mediante o meu diagrama de máquina de estados, é compreender que o meu sistema aqui vai receber a senha, certo? Recebeu a senha, olha só, estou aqui com esse evento, a senha foi informada, massa, meu sistema agora vai passar para o próximo estado. Qual o próximo estado? Validar a senha. Afinal, se eu recebi a senha e eu já tenho a conta encontrada lá no banco de dados, então o meu sistema agora vai se encarregar da tarefa de validar essa senha. Vai descriptografar as duas senhas, vai verificar se elas de fato batem, se ocorrer um match, se ocorrer aí uma relação sobre elas, são exatamente iguais, mas eu vou liberar o acesso. Então, digamos que, pensando no caso positivo, Alan nos digitou a senha correta, então teremos esse evento, senha correta, que vai levar o meu sistema para o próximo estado que é consultar saldo. Então, o meu sistema agora vai consultar o saldo, vai fazer tudo o que foi definido nos diagramas anteriores, certo? Afinal, o que nós temos aqui é complementar o que nós tivemos anteriormente, então o meu sistema agora vai consultar o saldo. Após a consulta desse saldo, ele vai informar qual foi o saldo aí encontrado. Então, esse saldo vai agora caracterizar o próximo estado do meu sistema, que vai ser a apresentação desse saldo. E aí, após ter apresentado esse saldo, eu dou por encerrada aqui essa minha modelagem. Então, vejam só que interessante. Agora estamos enxergando, acredito que vocês conseguem concluir isso também, que estamos enxergando as coisas a um nível mais geral. Discutimos os nossos diagramas anteriores, os pormenores por trás de tudo isso. Afinal, para a consulta de uma conta, o nosso diagrama de sequência já enfatizou tudo o que deve ocorrer para o recebimento de uma senha. Também já vimos tudo isso, especial na aula de ontem, discutimos também sobre esse recebimento aí do senha, com o nosso diagrama de comunicação, sobre a validação da senha, consulta de saldo, enfim, sobre todos esses estados e os seus pormenores por trás, discutimos sobre tudo isso. Já sabemos como os elementos de software do meu sistema se comportam, se complementam, interagem entre si para a satisfação desses estados. O que interessa aqui com o meu diagrama de máquina de estados é ter a seguinte noção dos estados que o meu sistema ou que os objetos que compõem o meu sistema irão percorrer. Eu sei que aqui dentro desse contexto de emissão de saldo, o meu sistema vai passar por esses 5 estados aqui, consultando conta, recebendo senha, validando senha, consultando saldo, apresentando saldo. E aí, a satisfação, na verdade, o alcance de cada um desses estados vai ser permitido mediante um evento aqui catalisador, uma condição aí qualquer não, uma condição específica. Então, aqui, por exemplo, para ir consultando conta, o primeiro estado aqui, nessa minha modelagem, o número da conta tem que ser informado. Para o meu sistema ir para o estado, receber da senha, a conta aí tem que ser encontrada. Para o meu sistema, por exemplo, apresentar o saldo, meu sistema já tem que ter encontrado esse saldo para que a minha interface, a parte front-end do meu programa seja capaz aí de apresentar o saldo. Então, o nosso diagrama de máquina de estados é quase isso. Ele ainda está incompleto, porque olha só, aqui nesse momento nós estamos considerando o caso positivo. O número da conta foi informado, meu sistema consulta a conta.
a conta foi encontrada, meu sistema recebe senha. A senha foi informada, o meu sistema valida. A senha está correta, o meu sistema consulta o saldo. Vocês sabem que para esse estado consultando, validando senha ou para o estado consultando conta, nós não temos só o melhor caso possível. Opa, encontrei a conta. Opa, a senha está correta. Não, temos os outros casos também de não ter encontrado a conta ou da senha digitada aí ter sido incorreta, certo? Então ainda faltam algumas coisas que nós precisamos discutir para, enfim, dar aí a completude necessária para o nosso diagrama de máquina de estados. E aí, antes de falar dessas possibilidades de se verificar algumas condições, a satisfação delas, temos só algum outro termo a ser discutido em relação às atividades internas. Então, olha só, sabemos que aqui para consultar conta, para verificar que de fato encontrei uma conta ou não, alguma coisa precisa ser executada aqui. Para validar a senha, também para garantir que a senha aí ela bate com a senha digitada ou não, também preciso fazer alguma coisa. E essas algumas coisas são as atividades internas que cada um dos meus estados possui, certo? Vimos nos diagramas anteriores que atividades são essas, mas é claro que aqui, se estamos nessa visão geral, não teremos essa visão tão simplificada dessa forma, porque senão não teria nem tanto sentido ter o nosso diagrama de máquina de estados. Nosso diagrama de máquina de estados tem as suas próprias justificativas e tem a sua própria robustez também, certo? Então, sobre as nossas atividades internas, o que que nós temos? Elas são exatamente as atividades que são executadas dentro de um estado, ou as atividades que um objeto é capaz de fazer naquele respectivo estado, naquele respectivo momento, certo? E aí, como vocês viram, no exemplo anterior, o detalhamento dessas atividades não é algo obrigatório. Entretanto, quando você as omite, você meio que está permitindo que o seu diagrama de máquina de estados ele fique completo ou não fique com a completude necessária para garantir a modelagem que você está fazendo aqui neste momento. Então, você precisa fornecer essas informações extras sobre o que o objeto ou que um estado ou que o estado de um sistema é capaz de fazer naquele dado momento. E aí isso é útil para se compreender a função de estado específico. Afinal, o que que consultando conta faz? O que que validando senha faz? Eu sei que aqui está faltando algumas coisas. Afinal, acho que vocês até concordam que causa um certo incômodo ver tudo isso aqui, esse espaço em branco não preenchido. E o título aqui em cima, isso causa a sensação de que está faltando algo, de que algo foi emitido. E isso que foi emitido são as nossas atividades internas, certo? E aí as nossas atividades internas, elas passam por três cláusulas. Entry, exit e do. Entrada, saída e faça. Entry identifica o que deve ser feito no momento exato que o meu objeto assumir aquele estado. Exit identifica exatamente o que o meu objeto deve fazer quando sair daquele estado. E do identifica uma atividade realizada durante o tempo em que o objeto se encontra em um estado. Ou seja, quando eu entrar naquele estado, se algo for ter que ser executado naquele exato momento, então vai ser uma atividade interna do tipo entry. Ao sair daquele estado, se alguma coisa precisa ser feita naquele exato momento, então eu vou ter aí a cláusula exit para identificar o que precisa ser executado após a saída desse estado. Se dentro desse estado alguma coisa precisa ser executada, e essa alguma coisa não é algo que tem que ser executado quando eu entrar exatamente naquele estado, ou não é algo que precisa ser executado quando sair exatamente daquele estado, então vai ficar com essa cláusula do. Beleza? E aí, considerando esse exemplo anterior, aí da emissão do nosso saldo, vamos ver quais são as atividades internas e as suas respectivas cláusulas que dão a compreensão exata, a compreensão necessária da modelagem que aqui estamos fazendo. Então, agora sim, estamos aí com o nosso diagrama de máquina de estados com a sua completude
necessária. Então, olha só. Eu estou aqui com meu estado inicial, meu estado final, e eu continuo com exatamente todas as transições que vocês viram. O que eu tenho agora adicionado são as nossas atividades internas. Então, olha só, quando o meu sistema se encontrar no estado consultando conta, o que tem que ser feito? Tem que ser feito algo que está aqui com a cláusula do, então aqui dentro tem que ser feita alguma coisa que vai ser a consulta dessa conta. Vocês poderiam muito bem substituir esse do pelo entry, também daria certo, beleza? Mas aí, o autor, ele decidiu deixar como do, porque alguma outra coisa poderia ser feita no momento exato em que se entrou nesse estado. Mas a cláusula entry também daria certo. Então, entrou no estado consultando conta, a primeira atividade a ser executada vai ser chamada desse método consultar conta, e aí é o método, então você vai passar os atributos necessários para isso, certo? Olha só, recebendo senha. O que eu tenho aqui? Beleza? Entry e exit. Tem uma chamada de dois métodos, set echo off e set echo on, para indicar o recebimento e a saída aí dessas senhas. Então, quando eu entrei exatamente nesse estado, recebendo senha, então eu vou receber a informação de algum usuário. E aí eu chamo esse método set echo e passo off para indicar que eu estou recebendo alguma coisa. Ao sair desse método, eu meio que fecho a entrada dessa informação, eu não vou mais poder receber nada, e aí eu passo, e aí eu chamo novamente esse método, indicando aí o encerramento dessa abertura que foi feita no meu código. Então, em outros termos, é só que eu estou especificando que o campo que vai receber a senha neste momento, ele agora está apto a receber alguma coisa, certo? Então, por isso que eu tenho essa cláusula entry e esse método aqui, set echo off, passando off para meio que encerrar para meio que encerrar esse processo de segurança e permitir que agora eu tenha essa abertura no meu sistema para receber essa senha. Afinal, o sistema bancário ele tem várias medidas de segurança, certo? E aí, ao ter recebido a senha e ao sair desse estado e agora para o próximo, então meu sistema chama esse método set echo, passa um agora para fechar essa barreira que foi aí aberta para voltar a garantir esse processo aí de essa medida, na verdade, de segurança para o meu programa como um todo, certo? Só para impedir que aquele campo que agora estava lá recebendo a senha, ele de fato não passe a receber mais nada, certo? É só as coisas aí que acontecem por trás do código, nível de back-end, enfim. Quando vocês forem conhecer melhor essas coisas, vocês entenderão os pormenores por trás de tudo isso. Mas o que eu estou enfatizando é isso. Se eu vou receber a senha, então eu vou ter essa entrada e vou ter essa saída, beleza? Da minha senha. Após a senha ter sido informada, eu vou para o próximo estado, validando senha. E aí, nesse meu estado, temos aqui um do, algo que é executado dentro desse estado, certo? Não exatamente quando eu entro nele, que é a chamada do método validar senha. E aí, é o método, veja aqui os parênteses, alguma coisa aí vai ser repassada, provavelmente não. Claramente vai ser a senha aí que foi recebida do usuário, e aí eu vou fazer a sua validação, certo? Vou para o próximo estado, considerando aqui que a senha está correta. Nesse próximo estado, vejam só que eu tenho aqui algo com a cláusula do, indicando que eu nesse estado vou chamar esse método, emitir saldo. Chamei esse método emitir saldo, fui para o próximo, e aí apresentando saldo, temos aqui algo com a cláusula entry, indicando que ao entrar exatamente nesse estado, apresentando saldo, você vai chamar o método a apresentar saldo, e aí vai apresentar o saldo para o usuário. Pronto, agora sim, temos o nosso diagrama de máquina de estados com um pouco mais de compreensão, algo mais voltado aí para a área de desenvolvimento de software. Entretanto, continuamos com o problema que eu tinha enfatizado anteriormente, que é em questão de não termos esse processo decisório aí dentro do nosso programa. Porque, olha só, ao chamarmos esse método consultar conta, temos a possibilidade de não ter encontrado a conta. Ao chamar o método validar senha, temos a possibilidade da senha aí ser incorreta. Então, temos essas possibilidades, essas condições que necessitam claramente ser verificadas. E aí, a gente consegue fazer tudo isso através aí
dos nossos pontos de escolha, certo? Só que antes de falar dos nossos pontos de escolha, eu tinha até esquecido de algo aqui, que são as transições internas. Eu tinha esquecido que eu coloquei isso no slide. Peço perdão. Então, antes de falar do nosso ponto de escolha, deixa eu só abordar aqui rapidinho com vocês o que são as nossas transições internas. Então, as nossas transições internas são estados, não são nem estados, são meio que transições que figuram de um estado para esse mesmo estado. Ou seja, eu não tenho nenhuma modificação do meu estado. É algo, é um evento que precisou ocorrer, mas que não culminou na mudança de estado do meu sistema. E aí, olha só, ao se registrar uma pessoa dentro desse sistema bancário, certo? Imaginando agora que a Lanusa foi lá na caixa, interagiu com o sistema, fez o seu cadastro. Então, quando o sistema se encontrar na etapa de registro do perfil da Lanusa, o que o sistema vai fazer? Opa, estou no estado registrando pessoa, vou chamar esse método registrar pessoa, para registrar aí o perfil da Lanusa dentro desse sistema bancário, certo? Só que olha só, de registrar a pessoa, eu ainda tenho aqui um outro estado, validar CPF, que vai chamar esse método validar CPF. Opa, calma aí, professor, o que isso significa? Significa que o meu sistema, ao registrar o perfil da Lanusa, vai também ter que validar o seu CPF. E essa validação do CPF é algo estritamente necessário, é algo estritamente essencial para garantir que, de fato, é a Lanusa que está criando o seu perfil ou que a Lanusa digitou o seu CPF correto. Porque se é um CPF correto, aí nós teremos uma série de problemas dentro desse sistema, certo? Afinal, o CPF é uma numeração única, cada um tem o seu próprio CPF, então é óbvio, é nítido, é claro que é necessário se validar. E aí o CPF, não sei se vocês sabem, ele tem uma lógica por trás para a sua geração. No Java, se eu não estou enganado, você tem como validar o CPF de forma automática. Eu acho que está mediante a importação de uma biblioteca. Não lembro muito bem de um objeto, de uma classe, sei lá. Não me lembro muito bem como é, mas eu sei que você tem a possibilidade de fazer isso. Ou se não tiver a possibilidade, você consegue encontrar facilmente aí na internet a lógica por trás da validação de CPF e consegue por conta própria implementar isso. Mas se não estou enganado, você tem como fazer essa validação de uma forma mais automatizada, certo? Então, só pensando, só discutindo sobre tudo isso, eu sei que o meu sistema, quando for, eu sei que na verdade que o sistema da Caixa, quando for criar o cadastro da Lanusa, vai ter que também validar o seu CPF. E essa validação do CPF, veja que não levou a um outro estado. Ele continuou no estado registrando pessoa, continuou registrando o perfil da Lanusa, certo? Dentro desse sistema. Então, isso se caracterizou como uma transição interna e algo aí que vocês podem muito bem precisar em algum outro contexto de modelagem que venham a porventura fazer, certo? Ok, então tá aqui, é só o que eu tinha enfatizado para que vocês verifiquem nesse meu material, quando eu disponibilizar lá no Cigar. E aí, agora sim, chegamos no que eu queria tanto falar, que é a respeito do nosso ponto de escolha. Nosso ponto de escolha representa a nossa famosa estrutura de decisão. Pessoal, vocês sabem que para trazer dinamicidade aos nossos códigos, temos diferentes estruturas. Uma delas é a estrutura de condição, temos a estrutura de repetição também, temos outras ou tantas estruturas, mas enfim, as mais primitivas, certo? Uma das mais essenciais, digamos, é a estrutura de decisão. A estrutura de decisão, conforme o próprio nome deixa evidente, permite com que o nosso programa tome decisões por conta própria. Então, para poder evidenciar isso, também dentro do nosso diagrama de máquina de estados, temos aí o nosso ponto de escolha. E aí o nosso ponto de escolha, ele é uma transição de estado de um objeto em que se deve ser tomada uma decisão. Então, por exemplo, lá pegando o caso da conta, buscando conta, eu posso ter esse ponto de escolha que vai levar a alguns caminhos diferentes. A conta não foi encontrada ou a conta foi encontrada, certo? Pensando aí nesses casos mais triviais. Ou seja, os nossos pontos de escolha determinam se o estado será ou não gerado, certo? É exatamente o que as nossas estruturas de condição fazem. As estruturas de decisão se
destinam a realizar essas tarefas, essas verificações, certo? Em outros termos, é uma decisão apoiada aí por várias condições. Então, é isso que o nosso ponto de escolha representa. E ele é meio que indicado na nossa modelagem por um losango de onde partem duas ou mais possíveis transições, certo? Vocês já viram o fluxograma, principalmente lá na disciplina de algoritmos, em que os professores falam sobre isso no início da programação, para fazer vocês se inserirem nesse universo e chegar às coisas de uma maneira mais visual. Tudo aquilo é importante para vocês entenderem, porque agora, nesses contextos mais específicos, quando vocês partem para o aprofundamento do universo da modelagem de software, e a gente faz essa correlação com a área da engenharia de software, em que a gente vê isso de maneira mais específica. Então, quando a gente passa a se aprofundar em tudo isso, então as coisas básicas que nós vimos lá no começo, elas passam a ter uma maior aplicabilidade. Exatamente isso aqui que eu estou apresentando. Então, o losango que vocês viram lá no fluxograma dos algoritmos também tem a mesma utilidade aqui. Só fazendo um adendo para que vocês consigam compreender de maneira mais clara, certo? Então, olha só. Estou agora com esse processo de gerenciar clientes. E aí, pensando no contexto da Lanusa, a Lanusa foi lá na Caixa para criar a sua conta, certo? O que ocorreu? A Lanusa provavelmente vai ser atendida por algum funcionário ou vai, por conta própria, interagir com o sistema se ela for no aplicativo, certo? E aí, o que vai ocorrer? O CPF da Lanusa tem que ser informado nesse processo, porque o CPF é a numeração única, que distingue diferentes pessoas físicas. Eu tenho um CPF único, a Lanusa tem um CPF único, o Cláudio tem um CPF único e por aí vai. Então, a Lanusa, quando for criar a sua conta, quando for fazer o seu cadastro, lá na Caixa, como primeiro passo, como evento catador, ela tem que ter o seu CPF. E aí o meu sistema, após ter esse CPF informado, ele vai agora se encontrar no estado consultando pessoa. Nesse estado consultando pessoa, aqui dentro ele vai fazer, olha só, a cláusula a consulta do CPF, ou seja, vai chamar esse método aqui, consultar CPF e passa o CPF aí que foi informado. Notem que agora nós temos duas possibilidades: não encontrar o CPF ou encontrar o CPF. E aí, para indicar isso, eu tenho aqui o meu losango, eu tenho esse meu ponto de escolha, eu tenho essa minha bifurcação aqui no meu fluxograma. E esse meu ponto de escolha, olha só, ele tem dois caminhos. Se o CPF foi encontrado, o que vai ocorrer? Opa, calma aí, Lanusa, você está criando um perfil, um cadastro novo aqui na Caixa, mas você já tem um cadastro, olha só. Consultei aqui seu CPF, você tem cadastro. E aí vai apresentar os dados dessa pessoa, provavelmente vai exigir a senha para que ela consiga aí acessar a conta que ela já tem criada dentro desse sistema. Então, se a Lanusa informou o CPF, o meu sistema está no estado consultando a pessoa, e aí nesse estado ele executa a chamada desse método consultar CPF, e esse método informa que foi encontrado o CPF da Lanusa dentro dessa base de dados, então o meu sistema agora vai passar para o estado, apresentando dados da pessoa, e aí vai acontecer alguma coisa aqui, alguma lógica que vai tender ao que for definido pelo analista de sistemas. Então, meu programa, ou pelo programador front-end, pelos UX/UI designers, que vão definir como vai ser essa apresentação dos dados da pessoa. Eu só sei que, como analista de sistemas, eu quero que, ao se consultar a pessoa, encontrou o CPF dessa pessoa, meu sistema seja capaz de apresentar os dados dessa pessoa aí que foi encontrada, que está presente aí na base de dados da minha aplicação. É isso que eu quero, certo? E aí, tendo apresentado os dados dessa pessoa, eu passo agora para esse próximo caminho, veja só o fluxo aqui das coisas, que também é uma bifurcação. E essa minha bifurcação tem o seguinte: ok, você quer encerrar esse processo, beleza, a Lanusa foi criar a conta dela, viu que ela já tem uma conta lá criada, ok, ela só quer encerrar a sua conta, não quer fazer mais nada, ótimo, ok, então dá por encerrado esse processo e aí encerramos aqui essa modelagem. Ou a Lanusa viu aí os seus dados nessa aplicação e aí ela quer incluir alguma coisa ou quer alterar os seus dados. Se ela quer fazer isso, então o meu sistema agora vai receber os dados da Lanusa, certo? A Lanusa viu, sei lá, que o nome dela
agora mudou, a Lanusa se casou, pensando aí nesse contexto, a Lanusa se casou, e aí geralmente quando as pessoas casam, elas mudam o seu sobrenome, elas acrescentam o sobrenome do seu parceiro. Então, a Lanusa, pensando aqui no mais simples, chamava Lanusa Oliveira Souza. E aí se casou com alguém que tem Wolf no nome. E aí vai passar a ser Lanusa Oliveira Souza Wolf, por exemplo. Então vai ter essa mudança aí no seu nome civil, certo? E aí ela quer refletir agora essa mudança no seu cadastro da Caixa, já que ela já tinha um cadastro lá na sua conta, ela agora quer só alterar o seu nome para refletir agora a sua realidade. Então, essa condição aqui vai ser satisfeita, ela vai incluir ou vai alterar alguma coisa, no caso, vai alterar os seus dados, que é o seu nome, certo? Ela achou chique. Pronto, Lanusa Oliveira Wolf, pronto. Não, Lanusa DiCaprio Wolf, pronto, para ficar bem chique, né? Lanusa DiCaprio Wolf. Foi o que vem aqui na minha cabeça agora. Então, o meu sistema vai passar agora para esse estado recebendo dados da pessoa, certo? Então, ele vai ter essa mudança aí na interface. Então, a Lanusa agora vai ver lá no aplicativo da Caixa esse campo para ela alterar os seus dados, certo? E aí o meu sistema, após ter recebido todos esses dados, vai passar aqui para o passo de registrando pessoa que a gente discutiu anteriormente, que vai consistir no registro dessa pessoa e na validação do seu CPF. Isso precisa ser feito novamente para garantir que, mesmo após essas alterações do CPF aí, continua válido, certo? E aí o meu sistema dá por encerrado essa modelagem, certo? Pensando agora no caso contrário, voltando lá para o início. Meu sistema consultou aí o CPF da Lanusa. A Lanusa não tem nenhum perfil, não tem nenhuma conta criada lá na Caixa. Então, o meu sistema agora vem por esse caminho, não encontrado, encontrou essa bifurcação e aí dá duas opções para a Lanusa. Lanusa, você quer encerrar aqui o seu cadastro. Na verdade, o sistema não faz isso. Ele fica lá com o botãozinho de voltar, com o xizinho, indicando que a Lanusa pode encerrar esse cadastro a qualquer momento. É isso que eu, como analista de requisitos, analista de sistemas, quero especificar. Eu não quero fazer com que a Lanusa fique presa lá na etapa de cadastro. Não, se eu fizer isso, eu vou estar ferindo a experiência de usuário, vou causar uma certa frustração pela Lanusa. Então, a Lanusa sabe que por mais que ela não tenha um cadastro na Caixa e ela está fazendo o seu cadastro, ela pode muito bem desistir do seu cadastro, clica lá no xizinho ou clica na setinha para voltar e pronto, daí por encerrado esse seu processo de cadastro. Beleza? Ou, beleza, a Lanusa não tem nenhum cadastro, não tem nenhuma conta lá na Caixa, só que agora ela quer incluir o seu cadastro, quer criar de fato a sua conta, então o meu sistema vai passar novamente por esses passos, vai receber os dados da Lanusa, os dados vão ser recebidos, vai chamar o método registrar pessoa, depois vai passar aqui para esse estado interno, vai ter essa transição, na verdade vai ter essa transição interna, em que eu vou validar o CPF, chama esse método validar o CPF, faço tudo isso e encerro aqui a minha modelagem. Pronto, tá aqui. Olha só, agora sim, discutir com vocês uma modelagem muito mais complexa, muito mais completa, muito mais indicada, muito mais próxima do que vocês irão encontrar dentro desse contexto de máquina de estado, certo? E aí, pessoal, eu enfatizo que ter o entendimento de tudo isso aqui é muito importante mesmo, principalmente para quem quiser seguir carreira aí na área da engenharia de software, porque vocês terão, se já não tiveram, se já não pagaram métodos formais de engenharia de software, ou lógica matemática, enfim, mas mais precisamente métodos formais de engenharia de software, em que vocês veem essas coisas, certo? Veem principalmente rede Petri, e aí em rede Petri vocês conversam sobre isso aqui de uma forma muito mais complexa, muito mais robusta do que o nosso diagrama de máquina de estados é capaz aí de comportar. Mas em tese é isso. O nosso diagrama de máquina de estados, conforme o próprio termo deixa evidente, se encarrega da tarefa de mostrar todos os estados que o nosso sistema é capaz de percorrer. E aí eu mostrei para vocês, trouxe aqui todos esses exemplos, espero ter deixado claro tudo isso, certo? Então, como conclusões aí da nossa aula, nós vimos o estudo, fizemos, na verdade, um estudo do diagrama de máquina de estados, mostrei todos os elementos que fazem parte, em especial quando pensarem em máquina de estados, saibam que vocês terão ali estados, é o principal, terão transições, certo? Terão essas atividades internas
e terão os seus pontos de escolha. Então, quando ouvirem esse termo máquina de estados, lembre desses 4 camaradas que aí sim vocês terão toda a compreensão necessária, terão todo o aparato necessário para fazer uma modelagem qualificada dentro do contexto do diagrama de máquina de estados, certo? Ok? Então é isso, pessoal, que eu tinha preparado aqui para vocês hoje. Tá aqui a referência, mais uma vez, da página desse livro maravilhoso. Eu já queria um grande apreço por ele, que é o ML2. E é isso. Agradeço aí a todos pela atenção. Espero que tenham todos um bom final de semana, certo? E aí aguardo as instruções lá no Cigar que eu vou cadastrar aí o próximo trabalhinho de vocês, beleza? Então, um abraço aí para todos. Espero agora que a Lanusa tenha gostado de ser homenageada aqui. Eu deixei o Cláudio um pouquinho de lado. Falei só da Lanusa, certo? Então é isso. Um abraço para todos. Valeu e tchau, tchau. Até mais. Tchau, Lanusa. Um abraço.